Fala galera, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo, principalmente agora com a sua audiência aqui no Gazeta Esportiva. E olha só a dupla que tá aqui comigo, Chico Lang! E ele, o nosso tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite. Boa noite você de casa também. Olha, hoje, Paulo e Chico, nós vamos falar aí da repercussão do empate no clássico entre São Paulo e Corinthians com declarações de Rogério Ceni e Vitor Pereira. Já o Palmeiras ganhou no fim de semana, mas tem clube do exterior de olho no Abel Ferreira. De novo essa história, Chico? É de novo, aí ele vai pedir aumento. Não, agora quando tá chegando essa época. E olha, velha tática do Minelli, né? Rubens Minelli fazia isso. Bom, no Santos, bomba, Lisca tá fora do clube, mas já? Você vai saber. Já voltamos, meu povo. E claro que a gente começa o programa de hoje com o clássico entre São Paulo e Corinthians. Se liga aí como foi. A gente queria vencer o jogo, infelizmente as oportunidades que tivemos acabamos não convertendo em gol, mas faz parte do jogo. Faz parte do futebol, agora é focar totalmente na quinta-feira. Segundo tempo muito bom, com posse de bola, com agressividade pelos lados, com cruzamentos, com chegada, com criação de jogadas. Então foi uma pena o resultado por aquilo que nós produzimos hoje. Muito bem, meninos, o que vocês acharam do jogo? O que você tá bravo, Chico Lang? Eu tô bravo porque não tem cabimento o Corinthians empatar com o time reserva da reserva da reserva do São Paulo. 9 jogadores entraram em campo e nunca jogaram juntos pelo São Paulo. A hora que eu vi isso hoje, ontem eu já estava meio invocado, porque o Corinthians não ganhou. Uma hora que eu li isso, no primeiro tempo, e o Corinthians no primeiro tempo, depois que fez o gol, ficou à mercê do São Paulo, com 9 jogadores que nunca jogaram juntos um jogo oficial. Quer dizer, é um absurdo o que a gente vê. Aí depois a gente tem que criticar quem? O técnico Vitor Pereira. Se ele colocou Renato Augusto no segundo tempo, se ele colocou Fagner no segundo tempo, eu pergunto para você, meu querido Paulo Sérgio, por que ele não começou jogando com o Renato Augusto e jogando com o Fagner? Já que ele colocou os dois no jogo. Por que não começou? Sabe, não tem explicação. Eu acho que é aquela velha história. O Rogério Ceni até eu entendi. O Rogério Ceni o São Paulo teve um desgaste tremendo para se classificar para a final da Sul-Americana. Mas é um torneiozinho mequetrefe, não importa. O São Paulo chegou na final. E estava todo mundo desgastado. Hoje estava conversando com o Bacérgio. O Bacérgio esteve lá no jogo de São Paulo contra o Atlético Goianiense, e o Caleri, Luciano, sabe, todos eles saíram se arrastando de campo. Pois é. Se arrastando. Deram tudo de si, Deram tudo ali. Então, quer dizer que eu até entendo que o Rogério Ceni tenha colocado no time reserva. Agora, o Corinthians, Paulo Sérgio, pelo amor de Deus, cara. E outra coisa, esse pênalti aí, para mim, não foi. Para mim, não foi. O Thiago Salazar também tem a mesma opinião que eu. O Thiago Salazar disse que o VP disse que o Renato Augusto e o Fagner não podiam jogar por mais de 30 minutos porque eles estavam voltando de lesão, Chico Lang. Não tem importância, coloca 30 minutos no primeiro tempo e tira. Na minha época, nunca ouvi falar, você só pode jogar 30 minutos. Porque tá voltando ou tá com lesão? Nunca. É que agora, essa modernidade, tudo que tá acontecendo aí, chegar pro jogador e falar assim, você só pode jogar 15 minutos. Você acha que o jogador vai falar assim, eu quero jogar só 15 minutos? Não. Deixa o cara jogar, depois vê o que vai dar. E com certeza não vai... isso aí foi pênalti, viu, Chicão? Não foi, foi pênalti, sim. Ele empurrou e dentro da área foi pênalti. Outra coisa, em relação ao São Paulo, o Rogério sempre tá com razão mesmo, até porque o dinheiro tá entrando. O dinheiro tá entrando. Agora, Chicão, são 10 clássicos. Uma vitória. A gente vai falar disso mais tarde, hein? 6 derrotas. Não é pra passar o número. É impressionante. Calma, nossa audiência rotativa, daqui a pouco a gente retoma. Retoma essa aí. Eu fico impressionado que não ganha clássico. Não pode depois falar, segue o jogo. Não, ontem era um clássico que o Corinthians tinha que ganhar. Até porque sobe na tabela, se aproxima-se mais. O pessoal lá em cima, então, e outra coisa, né, perdeu Paulo? ontem 6 pontos. O VP ontem trocou errado. Não tinha que tirar nem o Juliano e muito menos o Roger Guedes. Ele podia até acrescentar mais jogadores, mas tirar esses dois, para quê? O Mosquito não perderia aquele gol que o Adson perdeu no finalzinho. Um gol feito. Era só parar a bola,
passar pro pé esquerdo e bater no gol, já que ele não tem pé direito. Ele errou a chapada também. Olha, depois do jogo de ontem, o Rogério Ceni deu uma declaração que repercutiu bastante. Bora então pro CCT da Barra Funda conversar com o Osmar Garrafa, que vai explicar tudo pra gente. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. E essa declaração que o Rogério deu ontem na entrevista coletiva, ela está sendo encarada, no meu entendimento, de uma forma equivocada. Muita gente recortando apenas alguns trechos dessa entrevista e falando que foi um desabafo do Rogério, até fazendo comparação com o Vitor Pereira. Eu tenho muito dinheiro na conta, essa história toda. E foi uma declaração de amor do Rogério ao São Paulo. Né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos ouvir aí os principais trechos de uma longa resposta do Rogério ontem na entrevista coletiva, quando ele foi abordado pelo fato de ele estar quase completando um ano de São Paulo e levando o São Paulo a decisões. E é verdade que no Campeonato Brasileiro não vive um bom momento tricolor. Vamos ouvir os principais trechos dessa resposta do Rogério Ceni, que está gerando muita repercussão, no meu entendimento, repercussão de forma equivocada. Filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu tô aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o quê? Comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui, com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. Agora com a venda do Antony, né, a promessa de tentar, e eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério? Você acha que eu fui para Fortaleza quando eu fui? Fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. A minha também não é, viu, Michele? Igual a do Vitor Pereira. E o Rogério, essa resposta, ele estava dizendo o seguinte: eu estou aqui para participar da reconstrução do São Paulo. Diferentemente do que disse o Vitor Pereira lá atrás, ele acabou se desculpando quando ele falou: eu gostaria de estar dirigindo aí o Arsenal, sei lá, um time inglês aí e tal. Depois ele acabou pedindo desculpas, né? Rogério não, Rogério falou: estou aqui porque eu nasci dentro desse clube, eu amo esse clube, é um clube que atravessa por problemas. Ele fala, inclusive, que tem direito de imagem em atraso. A diretoria do São Paulo se manifestou hoje. Isso nunca foi novidade para ninguém. Tem até uma grana aí desde a época da pandemia, agora com a venda de alguns jogadores. E isso deve ser solucionado já nos próximos dias. Então, essa declaração do Rogério, em alguns, né, respeitando cada um, em alguns trechos, se você tirar ela, dá a impressão de que ele está falando: não, eu abro mão da multa, pode me mandar embora. Não tem nenhum tipo de pressão, a diretoria entendeu com absoluta naturalidade o que disse o Rogério ontem. Eu encarei meio como uma declaração de amor. E o São Paulo, Michele, que ontem manteve o tabu em cima do Corinthians do Chico Lang, na próxima quarta-feira vai ao Rio de Janeiro para uma missão quase impossível, um milagre. E o Rogério disse: tem 5% de chance da gente virar esse jogo para cima do Flamengo, até porque já está 3-1 para o Mengão. Eu pego esses 5%. Meus jogadores também têm que pegar e acreditar nessa possibilidade. Quarta-feira o São Paulo decide, então, se vai à decisão da Copa do Brasil, que é pouco provável, porque a vantagem do Flamengo é muito grande, e está com foco, claro, em termos de Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, dia 1º de outubro, Michele. Beleza, Osmar Garrafa, eu concordo com o Garrafa. Alguém buzinou lá, hein? Eu concordo com o Garrafa. Claro que se você coloca fora do contexto num site, vai parecer que ele está pedindo para sair ou que ele está alfinetando o Vitor Pereira, mas eu não entendi dessa forma. Eu entendi que ele, super humilde, assim, inclusive falando que ele iria embora e abriria mão da multa, se fosse o caso. Eu acho assim, Michele, que o cara, quando ele está num cargo público, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. Muito cuidado com o que ele fala. O peixe morre pela boca. Esse era um desabafo que o Rogério Ceni podia deixar para lá. Evitado? Né? Ele podia ter evitado. Né? Mesmo porque todo mundo sabe, como o Garrafa acabou de dizer, que os salários lá no São Paulo estão atrasados, direito de imagem, salários não, mas direito de imagem com certeza. Tem 3 meses de atraso.
talvez ele também não esteja recebendo. E aí vem a cobrança, vem a pergunta, né? Aí o sangue sobe na cabeça. E o sangue sobe na cabeça, você fala bobagem mesmo. Aí você joga na cara da pessoa aquilo que você quer jogar na cara dos dirigentes do São Paulo, né? Esse que é foi uma direta, né, na diretoria. Pagam o que vocês estão me devendo. Eu não ganho o que ganha o Vitor Pereira. Né? Isso ele falou, né? Eu ganho bem menos. Não tem a conta do Vitor Pereira. Não tem a conta do Vitor Pereira. Quer dizer, ele está dizendo, olha, me paguem, por favor, né? Eu entendi isso. Não é assim também. Não tem a conta do Vitor Pereira. Ele não tem, é assim também, né? Calma também, né, Rogério? Também, calma. Agora, é lógico que nós temos que ver com o contexto, como o próprio Garrafa mencionou. Eu entendi muito bem, até porque há uma pressão muito grande. Né? Se não ganha lá, fica a imprensa, todo mundo querendo mandar falar, não, tem que cair, tem que não funciona. Até agora a equipe do São Paulo chegou em 3 competições, está aí em 3 competições. Não está tão bem no brasileiro, mas chegou nas 3 competições, está ali lutando, entendeu? E o dinheiro está entrando, porque você passa as fases numa Copa do Brasil, o dinheiro está entrando, está ajudando a pagar algumas coisas que precisam ser pagas, Sul-Americano chegando numa final. Então o trabalho está sendo bem feito ali. É lógico que quem ganha nesse clássico aí, e quem ganhou nesse clássico foi o São Paulo. E foi mais longe esse São Paulo do que a gente esperava, hein? Vamos combinar. Dúvida. Esse São Paulo foi mais longe do que a gente esperava. É claro que a gente vai conferir o palpitômetro do clássico. O pessoal fica, cara, mostra o palpitômetro, mostra o palpitômetro. Então vamos pôr na tela, porque tem gente que acertou. Olha lá, ó. O Flávio Prado falou 2-1 pro Corinthians, o Garrafa também, eu falei 1-0 pro Corinthians, o Helena falou 2-1 também, José Paz de Férias acertou o palpitômetro 1-1 e o Salazar 1-0 pro Corinthians. Então o grande vencedor do nosso palpitômetro foi José Paz, que está de férias nas Bahamas. E acertou. Então, ponto para o José Paz, que vai ganhar um carro 0 km. E ele levou o maculelê dele para tocar lá. Então, tá bom. Agora, sim, tem mais clássico no Gazeta Esportiva, só que agora do lado do Corinthians, Thiago Salazar, na nossa redação de esportes. Boa noite, Salazar. O retrospecto do Timão tá ruim contra os rivais nesse ano, Salazar? Tá ruim, tá bem ruim, Michele. O Paulo Sérgio já puxou o assunto, eu vou emendar daqui. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, com o empate de ontem, o segundo empate seguido, podemos dizer, com um gostinho amargo para o torcedor corintiano, né? Deixou a vitória escapar contra o Internacional, não conseguiu vencer o São Paulo e pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, depois de 25 rodadas, caiu do G4. Hoje é o 5º colocado, o Corinthians deixou o G4 depois de 25 rodadas. Algo que preocupa, assim como o desempenho do time nos clássicos, né? Vamos colocar uma telinha aqui, vou mostrar para vocês. Em 2022, o Corinthians disputou 11 clássicos, são 7 derrotas, 3 empates, só uma vitória contra os principais rivais dessa temporada. Um aproveitamento que só não é pior neste século do que a temporada de 2008 do Corinthians. E para explicar o tropeço de ontem, o Vitor Pereira reclamou, de certa forma ironizou, o pênalti marcado para o São Paulo e lamentou demais as chances desperdiçadas pelo ataque do Corinthians no segundo tempo. Vamos ouvir então o técnico do Timão. Entramos bem no jogo, a jogar com qualidade. Fizemos um golo. Depois perdemos um bocadinho essa intenção de jogar e perdemos qualidade. Houve ali um período na primeira parte que de facto muitas perdas de bola, deixamos de jogar e dominamos. E depois surge o penalti. Eu lamento é que na dúvida não haja dúvidas, e na dúvida contra nós também não há dúvidas, porque normalmente é sempre marcado contra. Portanto, isso já se vem repetindo há algum tempo, mas eu não vou falar mais sobre isso. Depois, segunda parte, retificamos, ao intervalo conversamos e dominamos completamente a segunda parte. Criamos situações de golo mais do que suficientes, para levar daqui a vitória, mas o futebol às vezes é assim, e hoje a bola não quis entrar. Bom, eu vou passar a bola para vocês.
comentarem daí se concordam ou discordam do Vitor Pereira, tentar entender o que está acontecendo com o Timão nos clássicos. Daqui a pouquinho eu volto para a gente reforçar um pouquinho mais esse assunto e trazer mais informações. Tá bom, Michele? Valeu, Salazar. E aí, o que está acontecendo com o Timão nos clássicos? Ele está escalando errado. Ele tem que escalar, começar com o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor? É o Renato Augusto, joga o Renato Augusto. Tem o Fagner, joga o Fagner. Aí, tem o Fábio Santos? Tem o Fábio Santos, joga o Fábio Santos. Entendeu? No ataque ele tem quem? Mosquito, Yuri e Roger Guedes, joga o Mosquito, Yuri e Roger Guedes. No meio campo, não está na hora de poupar ou do Queiroz ou o Fausto Veras? Eu não sei. Esse Fausto Veras, desde que chegou, ele não saiu do time. Não está na hora de dar um tempo nele e tentar colocar um Ramiro por ali, sabe, para tentar se mudar um pouco, sabe, protege mais a defesa, porque o que acontece? O meio campo do Corinthians tem 3 volantes. Mas se o Renato Augusto não está, os 3 jogam em linha. Eu não entendo isso, Paulo. Eu não entendo isso. Porque o Juliano, quando joga, não é meia. Ele não é meia, ele é volante. Então, ele está fora de posição. Evidentemente, fora de posição. Quando ele chegou no Corinthians, ele estava super bem. Jogando bem, armando jogadas, tudo mais, fazendo até gols. Agora, nem na área ele pisa mais. Mas, Chicão, eu tenho outra coisa. Não sei se você já parou para pensar, a equipe do Corinthians, se viesse com uma formação com o Fagner, com o Fábio Santos, se o Renato Augusto, no primeiro tempo. Faz o resultado no primeiro tempo, porque o Corinthians entrou bem. Entrou bem. Faz o resultado no primeiro tempo, depois tira esses jogadores e põe outros para lutarem. Põe outros para correrem mais e tal. Do que você pegar, colocar esses jogadores no segundo tempo e trazer uma responsabilidade ainda maior, por mais que o Corinthians teve muitas chances. Então não é caso aqui de ficar reclamando se foi pênalti, não foi pênalti. Se tivesse feito os gols que perderam, nós nem estaríamos falando aqui muito, enfatizando sobre o pênalti. Então, isso o Corinthians, esses pontos vão fazer falta lá na frente. Porque um São Paulo hoje, como o Corinthians jogou contra um São Paulo que jogou, você não pode perder um jogo desse. Não. Não pode. Não pode. Tá na hora. Pois é, vocês viram aí no resumão da rodada que o Santos perdeu para o Ceará por 2-1 no sábado e o resultado foi suficiente para gerar mudanças no Peixe, né? O clube anunciou hoje a saída do técnico Lisca em comum acordo. Em nota oficial, o presidente Andrés Rueda afirmou que é melhor pecar pela ação do que pela omissão e que não poderia vincular a situação do treinador a um resultado no clássico do próximo domingo contra o Palmeiras. O Lisca se despede da Vila Belmiro com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O técnico do Sub-20, Orlando Ribeiro, assumirá interinamente o time. E aí, o que vocês têm para falar dessa saída do Lisca, que me pegou de surpresa? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Largou o time na mão, pegou o Santos, não pensou 2 vezes. Tudo bem que foi o primeiro time aqui estava no Sport, obrigado, 2ª divisão. Aí ele veio para cá, não pensou 2 vezes. O Sport estava até bem na 2ª divisão, né? Ou está bem. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele veio para cá porque a região sudeste é a região que paga melhor. É a vitrine também. É a vitrine do futebol brasileiro hoje aqui. Pode não ser a grande coisa, o futebol, mas é a grande vitrine, onde se paga melhor. Ele aceitou ser técnico do Santos, time tradicional, esse time do Pelé, aquela coisa toda, vai ser sempre isso. Ele aceitou o desafio. Mas a gente sabia que ia ser difícil, porque o Santos não tem, hoje, manancial humano para trabalhar, Paulinho. A coisa está muito difícil. E está faltando tudo no Santos. Falta dinheiro, falta investidor. O Rueda está dando giros e mais giros que nem barata tonta para conseguir segurar o Santos, economicamente falando, para não cair no buraco, né? E aí eles chegaram a um acordo e entenderam que para as 2 partes seria interessante o Lisca sair. O Santos estava mantendo uma boa regularidade, estava mantendo uma base dentro de campo. O que me admira bastante é que na entrada do Lisca, o esquema tático dessa equipe do Santos não mudou muito. Não. Foi sempre o mesmo posicionamento, troca uma peça, outra, foi sempre o mesmo posicionamento. Agora, eu creio que deveria esperar um pouquinho mais. Nós temos um clássico aí. No próximo domingo você tem um Palmeiras e Santos. Deixa o treinador
vai pro clássico com o treinador e vê o que vai dar. Agora, manda antes do clássico, joga a responsabilidade para um treinador interino. Eu não gosto muito dessa metodologia de pensamentos, mas esses dirigentes aí surpreendem sempre. Então, nas últimas horas, o que eu fiquei sabendo nos bastidores é que talvez o técnico Aguirre seja aquele que era do São Paulo? Que era do São Paulo, que recusou ir para o Corinthians, que aceitou, se não me engano, o Internacional, né? Preferiu o Internacional e perdeu tudo lá no Internacional. Diego Aguirre, não é? Diego Aguirre, foi mandado embora. Onde ele está? Não sei onde ele está. Talvez na casa dele, esperando o Santos chegar. Direto para a academia de futebol, falar com o Alexandre Silvestre. Hey, Silver! Boa noite, Silver! Tô sabendo que você bateu um papo exclusivo com o nosso querido Rony, é isso? O que ele falou? E aí, Michele, tudo bem, minha querida? Boa noite, time Gazeta Esportiva. Palmeiras que ganhou do Lanterninha Juventude no sábado à noite para pouco mais de 40 mil pessoas. Solidificando aí essa primeira posição isolada, abrindo uma vantagem ainda maior agora para o vice-colocado Internacional, 8 pontos. Flamengo caiu para terceiro, está a 9 do Palmeiras, mesma distância do Fluminense, que fecha o G4. Restam 12 finais, o título está muito bem encaminhado para o Palmeiras, do Abel Ferreira e do Rony, que marcou de novo, ajudando nessa vitória por 2-1. Rony, que na semana passada pipocou essa história de interesse no futebol do Catar pelo Rony, que tem 27 anos, Michele, uma proposta que seria irrecusável, milionária, de um time do Catar. O staff do Rony autorizou esse time, que é mantido sob sigilo, a enviar a proposta aqui para o Palmeiras, e depois da vitória de sábado eu tive a oportunidade de colar no Rony e bater um papo cara a cara, papo reto com ele. Vamos dar uma olhada aí. Rony, me conta aí, cara, esse negócio do Catar aí, procede, não procede? Quais são os seus planos? Cara, meu plano é ser campeão brasileiro. Estou focado no Palmeiras, né? Todo mundo já está perguntando sobre isso, e é lógico que, como eu falei agora, meu foco está sendo total no Palmeiras. A gente tinha 13 finais, agora temos 12. A gente sabe que os jogos não vai ser fácil. E o meu foco está sendo total no Palmeiras. Se as coisas tiverem que acontecer, ela vai acontecer naturalmente. Mas o meu foco está sendo no brasileiro, né? Ajudar a minha equipe dentro de campo. E até mesmo, como eu falei, para deixar a torcida tranquila, o meu foco está sendo total no Palmeiras para a gente dar o nosso melhor. Mas se chegar esse caminhão de dinheiro aí que estão dizendo, cara, e você teria que decidir isso até o dia 15. Chegar isso, a diretoria vai passar para a gente vai sentar para conversar, mas até agora não tem nada concreto. A janela de transferência para o futebol do Catar fecha agora no final desta semana. A proposta chegaria até um valor aproximado de 80 milhões de reais. Ainda não bateu por aqui essa proposta, pelo menos de acordo com as minhas últimas apurações, Michele. O Palmeiras ficaria com metade desse valor, detém 50% dos direitos econômicos do Rony, então ficaria com aproximadamente aí 39, 40 milhões de reais. Vamos aguardar mais um pouquinho, a definição tem que acontecer nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias. A janela fecha agora no dia 15. Quem também recebeu uma consulta, mais uma, foi o Abel Ferreira, do Brighton, da Inglaterra, disputando Premier League, a liga mais importante do futebol inglês, quiçá do futebol europeu. É um time médio que está em 4º lugar na Premier League, mas ainda estamos no comecinho do campeonato. O time inglês, o Brighton, perdeu o treinador para o Chelsea, que havia mandado embora o treinador anterior, contratou o do Brighton, e aí fez uma consulta aqui para o staff do Abel Ferreira, que já recusou. O Abel recusou várias consultas recentes, até mais antigas, propostas. O Abel pretende cumprir o contrato dele com o Palmeiras até o final de 2024, quando termina também a gestão da Leila Pereira. A família do Abel chegou outro dia aqui ao Brasil, e ele mesmo, palavra do próprio Abel, já disse que vai recusar até se chegar a proposta de seleção mundial. Então, pelo jeito, é mais uma que ele descarta e deve continuar por aí, brigando por mais títulos, Michele. Já eu volto com mais Palmeiras, se der tempo. Beijo. Valeu, Silver. Aí eu pergunto para o Chico Lang e para o Paulo Sérgio. Primeiro, se você fosse o Rony, Chico Lang, você iria para o Catar?
Iria. Eu também. Eu iria, Se for esse caminhão de dinheiro, todo mundo fala. E você, Paulo, você iria? Não iria. Porque você já foi, né? Não pro Catar, você foi pro... O mundo árabe, fui para os Emirados Árabes. Mas era um caminhão de dinheiro. E aí, como é que foi difícil, mas né? Não é tanto dinheiro, eu acho que você vai muito... Você contou isso no teu livro, foi difícil. Eu creio que vai muito mais da... o Rony, eu particularmente, acho que ele tem chances em times da Europa. É um jogador veloz. 20, quantos anos? 27 anos. 27 anos. 27 anos. Está no auge. Um pouco da idade, né? Está no auge, passou mas tem condições de estar em algum time da Europa ainda. Faz uns 2, 3 anos na Europa. Depois sim vai pro mundo árabe e tal. Agora, nesse momento, eu não acho legal, não. Eu iria sim. Iria porque eu acho que o Rony é um jogador razoável. Ele não é um excelente jogador, um artilheiro de mão cheia, não é isso. Ele é esforçado, ele é rápido, ele tem velocidade. Se for falar de razoável, o que tem lá fora? Não, mas ele tem que ir para um lugar onde ele possa ganhar dinheiro. Tem que pensar nele. E o Abel Ferreira, se você fosse ele, você iria lá para o Brighton? Mas na hora. Na hora. Iria na hora. Mas aí eu também. É o quarto campeonato do... eu também iria quarto colocado do campeonato inglês. Eu também iria na hora. Até porque... Você iria também? Eu iria. Até porque o futebol brasileiro muda totalmente. Perdeu aí, ó. Se não ganhar o brasileiro, praticamente já tá ganho o brasileiro. Mas se não tivesse ali, pau a pau com outro time ali, e fora das duas competições, já iam estar... crucificando o treinador. Na cabeça dele. Aqui é fogo, o Brasil é fogo. Então, se tem uma oportunidade dessa para ir para uma Premier League, vai. Nossa, não tá. E ele não vai? Ele não vai? Como que o Palmeiras sabe que teve a sondagem? Tá um negócio, né? Fica esse correio sem fio, né? Para lá e para cá, conversa de bastidor, sei lá se é verdade ou se não é, mas enfim, se fosse uma proposta concreta... Devem ter ligado e falar quanto que é a multa. Exatamente, eu iria sim. O futebol inglês hoje é o maior futebol do mundo. Como é que tem que pagar a multa? Aí o Abel não vai pagar, o outro time não vai pagar, e aí pronto. Por isso que é uma sondagem. Mas não tem esse negócio de multa. O time inglês, se quiser o Abel, paga a multa. E pronto. Para eles... A moeda é muito mais forte. Vai 40 milhões, 50 milhões, para eles não é nada. Não é nada. Não é nada. Eles tiram isso aí em 3, 4 jogos que o Abel estiver lá dirigindo o time. Agora, ele não vai por quê, né? Eu acho que isso aí também, não sei até que ponto é uma jogada de marketing para eles se valorizar, isso aí. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no sábado pelo Brasileiro Feminino. Vamos ver como foi o jogo? Pois é, para quem levou as filhas palmeirenses ver esse jogo aí, né, saiu de lá com um pouco de dor de cabeça. E olha, esse último gol foi gol de peito, hein? Golaço, gol de peito, literalmente, né? Voltamos para a nossa redação. Salazar, fala aí sobre os números, por favor, de Corinthians e São Paulo, meu queridão. Michele, até para dar mais argumentos para essa discussão que a gente começou a ter na primeira parte do programa, né? O Vitor Pereira lamentou muito as chances desperdiçadas, para ele o Corinthians merecia a vitória, o pessoal aí na bancada também comentou, então vamos ilustrar, vamos mostrar, foi isso mesmo que aconteceu? Vou pedir para o Fini colocar aqui do lado os números, separamos o seguinte aí, ó, número de passes certos, finalizações no gol, cruzamentos certos, interceptações, desarmes e posse de bola. E o Corinthians foi melhor que o São Paulo em todos estes quesitos. Todos estes quesitos teve aí o Corinthians melhor do que o São Paulo. Então, bate um pouquinho com essa questão apontada pelo Vitor Pereira. E tem até um dado curioso trazido pelo Tomás Rosolino, nosso amigo lá do meu timão. O Corinthians finalizou 18 vezes, tentou chutar 18 bolas no gol, né? Mandou 8 no alvo, mas tentou 18. É a primeira vez que o Corinthians consegue dar tantos chutes no gol do adversário como visitante desde 2019. E tem muita gente pegando no pé do Roger Guedes, e eu também vou explicar por quê, colocando um vídeo aqui para a gente assistir. Porque o Roger Guedes teve a chance de fazer 3-1 no Internacional, no jogo na Neoquímica Arena, na rodada, sem ser essa rodada passada, a outra, a gente está olhando aí. Ele acabou desperdiçando essa oportunidade cara a cara com o goleiro, poderia ter feito 3-1 ali, decidido a fatura. E ontem ele teve mais 2 oportunidades claras, cara a cara. Uma ele parou no goleiro do São Paulo, nas duas, na verdade, ele parou no goleiro do São Paulo e muita gente aí pegando no pé do Roger Guedes. Afinal, tivesse feito umzinho ontem e o gol cara a cara contra o Inter, o Corinthians podia ter 6 pontos a mais do que tem na tabela. Enfim, o Corinthians então
Criou, Michele, mas aí não dá para falar muito do técnico, os caras não estavam com o pé na forma. E para me despedir aqui, uma informaçãozinha rápida, que eu tô vendo aqui que tem muito corintiano que não está feliz. A CBF definiu que Anderson Daronco será o árbitro de Corinthians e Fluminense quinta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Mas da Copa do Brasil, a gente fala mais amanhã no Gazeta Esportiva aqui. Michele, um abraço. E aí, não gostou do Daronco, Chicão? Não gostei. Por quê? Não gostei porque o Daronco é o tipo do árbitro que ele entra em campo e ele se mantém ou ele se impõe. Ele é fortão. Pelo físico. Ele impõe pelo físico. Como a gente estava conversando na redação, eu estava conversando com o Thiago Salazar, ele é lento, ele é meio pesadão, ele acompanha os lances de longe. É mesmo? E outra coisa, ele não dá muita sorte em jogos do Corinthians, não. Que isso? Ele erra muito, inverte faltas, não dá pênaltis. Quer dizer, colocaram o Daronco pelo físico dele, não pela competência dele. Que é um mas jogo ele não foi elogiado, esse árbitro, já, muitas vezes? Não, ele foi elogiado porque ele é muito grande. O único cara do futebol brasileiro, o único jogador do futebol brasileiro que resolveu encarar o Daronco, encarou o Daronco mesmo, duas vezes, foi o Hulk. O Hulk encarou o Daronco, virou e falou assim, você é grande, mas não é dois. Né? Eu sou o Hulk, né? Exatamente. Eu sou o Hulk, fico verde. Você erra, então se você erra, você vai ouvir. Aí ele teria ameaçado o Hulk, né? Verdade, né? De expulsão, de perseguido o Hulk durante o jogo, ainda está sendo apurado, está sendo julgado lá pela CBF. Evidentemente que os caras vão privilegiar o juiz e vão contra o Hulk. Mas onde a fumaça, fogo, Paulo Sérgio. Então, você sabe que esse jogo, esse clássico, em alguns momentos, observando, não sei se você foi no estádio, se alguém aqui foi no estádio, mas eu achei um clássico assim, meio morno, não achei assim, uma intensidade, uma vontade. Tava muito o estilo do Roger Guedes, meio, sabe? Meio lento. O empate tá bom. Então, aí vai se preocupar com o árbitro agora? O jogo contra o Fluminense tem que pensar em jogar futebol, as oportunidades que surgir não pode acontecer como aconteceu no Clássico, tem que fazer os gols, é um jogo importantíssimo pro Corinthians, é a vida. E parar de falar do árbitro, porque é ruim, né? Parar de falar do árbitro, pensa no jogo. Não, mas quem tá falando do árbitro sou eu. Eu não gosto do Daronco. Não é o Vitor Pereira, não é o do Willian. Eu sei, eu te perguntei. Não é o Roger Guedes, não é ninguém. Eu que estou falando. Não, eu não gosto. Tem corintiano que... Não é só você que não gostou. Muito corintiano não gostou. É isso que a gente está falando aqui. Ó, a torcida do Palmeiras está ansiosa pela estreia do Endrick nos profissionais, mas o Abel Ferreira explicou no final de semana quais que são os planos dele para o garoto. Da outra vez mandou o garoto para Disney, né? Vamos ver agora. Silvestre de novo na tela para dar todos os detalhes da declaração do treinador, por favor. Então, Michele, a gente separou aí uns trechinhos da entrevista coletiva quando o Abel comentou a respeito não só do Endrick, mas dos meninos da base. É um planejamento que não é só do Abel, é um planejamento do Palmeiras que vem de antes da chegada do Abel, já na gestão, ainda na gestão do Maurício Gagliotti. O treinador era o Vanderlei Luxemburgo, tem todo um processo. Infelizmente a gente não pode acompanhar treinamentos, mas o Abel disse que o Endrick vai ter que esperar, porque ele conta com 3 centroavantes. O Rony, que pelo jeito vai ficar, apesar dessa proposta aí do Qatar. O que o Rony quer, na verdade, me parece, é um aumento de salário e um contrato mais extenso, uma renovação de contrato. Tem o tal do Merentiel, que chegou há pouco tempo, o Lopes, jogadores estrangeiros que ainda não se adaptaram. Então o Endrick vai ter que esperar por uma oportunidade, assim como outros jogadores que vingaram no time titular, como o Danilo, por exemplo, que já foi até convocado para a seleção brasileira, tiveram de esperar. Então, rolou aquele papo já na semana passada, talvez ele estreie contra o Juventude sábado à noite, mas não estreou e vai demorar mais um pouquinho. Vamos ouvir da boca do próprio Abel Ferreira qual é o plano da Sociedade Esportiva Palmeiras para essa joia rara, Endrick, de 16 anos. Fala, Abel. Os miúdos, os moleques, porque sabem, porque treinam connosco diariamente, porque infelizmente, e ainda bem, acho que ainda bem, agora os treinos são todos à porta fechada, não é? Mas desde que nós chegamos aqui, todos os moleques da formação treinam connosco e de forma regular. E muitas vezes fazemos coletivos, muitas, não tenho que estar a explicar, para ver não só
ou para potenciar não só os nossos jogadores para ter ritmo de jogo, como também para ver os moleques como é que reagem a competir com os mais novos ou com os mais velhos, porque isto, na formação, eu sou um treinador que vim da formação, há uma palavra que se chama paciência. Há um plano, ele é ser seguido, é pelo clube, não é pelo treinador, é pelo clube, não é? A formação do clube não é do Abel, é do clube. Há um plano, há um projeto, e nós é isso que vamos fazer com o Hendrick, que começou este ano a competir no Sub-17, não é? Podia estar a competir no Sub-20, mas o clube entendeu que devia metê-lo a competir no Sub-17, ganhou no Sub-17, a seguir meteu o Hendrick a competir no Sub-20, e se tudo correr bem vai ganhar no Sub-20, isso tudo, seguir o plano e o trajeto normal, esperemos que possa também ser campeão na equipa principal. Pelo andar da carruagem, o seu Hendrick, que continua deixando a academia muitas vezes a pé aqui para a casa dele, que fica do outro lado, vai seguir jogando pela base do Palmeiras nessa temporada, treinando às vezes, sendo experimentado entre os profissionais para ver até que ponto ele aguenta o tranco, jogar contra zagueiros mais fortes, mais experientes. E achismo meu, Michele, se o Palmeiras garantir o título do campeonato antes da última rodada, o que pode realmente acontecer matematicamente falando, aí o Abel talvez coloque o moleque na última rodada ou nas últimas partidas para jogar um pouquinho entre os profissionais, para ver se ele aguenta a parada, e aí o ano que vem é uma outra conversa. Valeu, Silvestre. O que você achou da explicação do Abel Ferreira, Chicão? Ridícula. Que isso? Ridícula. Ele devia ter colocado o menino já, não é de hoje, porque todos esses jogadores que estão lá jogando de centroavante não pagam pau para ele. Ele está bem, ele já tem o físico adequado para ser jogador profissional, disputar partidas entre os profissionais. Se é para botar esse Navarro 10 minutos, coloca o Hendrick. Concorda, Paulo? O que você acha? Não, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Você ainda Você estreou com quantos anos no Corinthians, Paulinho? 18 anos. 18 anos. 18 anos, mas o menino mas ele tem tem 15 17. anos. Não, ele tem 17. 15, 16 anos. Fez 16 anos agora. 16. Então tem que dar tempo ao tempo. Você não treinava por titular? O Lulinha estava aqui. Aqui e ele ainda mencionou, falou assim, eu subi no momento errado. Então, no momento certo, esse garoto vai aparecer. Eu creio que já está terminando o ano, terminando a competição. Espera mais um pouquinho. O ano que vem, sim. Ponto final do Gazeta Esportiva. A gente começou muito bem a semana. Amanhã tem mais. Obrigada, Chicão.